Doutor João está aqui de volta com a gente hoje. Doutor, querido, tudo bem? Tudo jóia. Doutor é oncologista e nós vamos falar sobre um caso, um assunto, acho que o doutor não estava aqui ainda no estúdio, que a doutora Camila falou pra gente que é o câncer de pele, ele tá no ranking no Brasil. É o que mais acomete as pessoas é o câncer de pele. E é um dos mais, vamos dizer assim, um dos mais fáceis de evitar, né, doutor? Porque alguns procedimentos nossos seriam necessários e a gente muitas vezes se esquece, né? Exatamente. Há tempos agora que as sociedades vêm fazendo agora essas campanhas no mês e agora dezembro com todo o verão é muito importante porque são fatores que a gente pode evitar, né? E como vocês estavam falando, realmente é o mais incidente. O câncer de pele é o mais incidente, não no Brasil, no mundo todo. Ah, no mundo, doutor? No mundo todo. Olha, o doutor veio aqui hoje porque o doutor estava falando da necessidade de falarmos mais sobre isso nesse período, até por conta do verão, férias, você acaba ficando mais tempo exposto. Por isso que esse mês de dezembro é o dezembro laranja. Todos os meses, a partir de outubro, que nós temos visto o outubro rosa, que foi o primeiro, é uma maneira de você se lembrar mais daqueles cuidados que você precisa ter. E isso eu estou falando desde criança recém-nascida, quando você leva, não só à praia, mas com o calor que está fazendo aqui em São Paulo, por exemplo, só de você sair no sol já tem que tomar mais cuidado, né, doutor? Exatamente. É muito importante o que você falou, porque o sol ele é acumulativo ao longo da vida. Então, às vezes, tem pessoas que começam a se cuidar depois de uma certa idade. E delas adquirem um câncer de pele. Falou, mas eu não me exponho ao sol, eu passo protetor, tudo. Mas na infância, muitas vezes durante anos, a pessoa foi exposta ao sol. Essa radiação vai levando a alterações nas células e aumenta a chance de ter câncer de mama, de pele. Mas, doutor, daí não tem jeito? Por exemplo, a pessoa que toma sol a vida inteira, que ela resolve dar uma mudada na vida, não vai colaborar? Não, claro que sim, claro que sim. Mas eu estou falando como é importante a gente cuidar dos filhos. Já começar desde cedo? Dos filhos, né? Eu estava conversando agora, eu acho que é uma coisa, essa parte de protetor solar é uma coisa mais recente, né? Eu lembro na minha infância, não era uma coisa que a gente tinha uma pressão grande de fazer. Ia para a praia tranquilamente. Descascava e ficava vermelho e passava o verão inteiro. E hoje não, tem uma preocupação e é muito importante mesmo as pessoas terem essa preocupação e com as crianças, com todo mundo. E quem já foi, que nem eu, fui exposto no passado, agora tem que se proteger para o futuro. Doutor, essa história do protetor, isso é uma verdade, que é bem recente mesmo. Mas dá a impressão de que antes, parece que o sol não era como é hoje, doutor. Você não ficava bastante tempo, dava uma descascadinha, depois já queimava por cima de novo, que era aquela coisa de férias mesmo. Hoje parece que é muito mais agressivo. Você vê pessoas com queimaduras mesmo, de machucar. Parece que antes não era tão forte assim, né? Tem uma impressão. Poluição mesmo. Pode fazer isso? Não, o que a gente está tendo agora é... A gente tem uma exposição... A poluição não, a poluição não aumentaria a chance de câncer, né? Pelo menos não relacionada à pele. Outros cânceres, sim. Mas o mundo está tendo uma mudança, né? Climática, né? Etc. Então, acho que talvez a gente não tenha esse dado, mas eu concordo com você. No passado não era diferente. Doutor, essa coisa também, tem muitas pessoas que têm dúvidas no que diz respeito ao protetor solar. Porque tem gente que fala, numa criança você tem que passar o protetor número 100 e a cada 2 horas, como também no adulto. Eu tenho como, se eu passar, por exemplo, o 15 não funciona mesmo? O que eu tenho que fazer na criança primeiro? Tá. Então, na verdade, varia muito de tonalidade de pele, né? Então, por exemplo, todo mundo tem que passar protetor. Então, pessoas negras, elas têm já um fator de proteção da pele mesmo. Então, é como se elas tivessem um fator de proteção 7 natural dela. A pele é um pouco mais forte, mais resistente ao sol. É mais resistente ao sol, porque o que dá resistência é a melanina, é o que deixa a pele mais escura. Então, quanto mais clarinho, menos melanina. Quanto mais a pele mais escura, mais melanina. E essa pigmentação que tem na pele, a melanina, ela dá uma resistência à radiação solar, né? Então, o que é recomendado, no mínimo, é o fator de proteção 30 para crianças e para adultos. Mesmo sendo uma criança negra? Mesmo tem que proteger. Muitas vezes as pessoas não protegem. Porque acha que só porque já é moreno, pronto. Que protege, mas não é verdade. Eles têm menos chance do que uma pessoa clara, de olho claro, mas ela também vai ser exposta e tem câncer de pele, assim como a pessoa com a pele clara. E é muito importante que recomenda pelo menos a cada 3 horas repassar isso. E se for para água, repassar depois que sai da água também. Hoje tem esses protetores com um pouquinho melhores,
esporte, que aguentam mais tempo. Esses são mais recomendados para as crianças. Que é o que eles dizem que é resistente à água. Exatamente, para você não precisar ficar repassando toda hora. Agora, doutor, existe uma diferença na proteção? Porque existem alguns específicos para crianças, Sim. que tem na embalagem e tal. É necessário, isso tem uma diferença mesmo naquilo que é usado para produzir um protetor especificamente para os menores e outros para nós? Tem muito também da química que vai ali, né? Os pediatras, eles pedem muitos para evitar alguns tipos de protetor por conta da química que é usada. O fator de proteção em si, ele vai proteger para a pele da criança, ele vai proteger para a pele do adulto. Mas eles preferem, em alguns casos, para a química que é utilizada. Outra coisa, hoje também tem muitos, como está muito na moda, tem muitos produtos específicos, como por exemplo o protetor só para o rosto. Isso. Isso também é legal procurar seguir isso também, essas recomendações? É legal, porque até pela parte de... Hoje em dia, tudo tem protetor. Então, cremes das mulheres tem protetor. A base também. A própria base tem uma pigmentação, ela tem uma proteção a mais por ter a pigmentação, né? E muitos desses protetores do passado que a gente utilizava era muito oleoso, dava espinha e tudo. Então, ficava grudento, né? Ficava grudento, aquele cheiro característico e tal. E hoje mudou muito. Então, você tem para o rosto com um fator maior de proteção e que você evita, às vezes, você pode usar isso sem alterar a estética, né? Você poder botar uma maquiagem e não ficar com aquela pele oleosa, etc. Doutor, como todos os tipos de câncer, esse câncer também pode surgir em qualquer pessoa ou ele é hereditário também? A fator hereditariedade também é importante? Então, a gente tem os fatores, os cânceres de pele, a gente pode dividir eles em dois grandes grupos. Os melanomas, que são os mais graves, aqueles que costumam dar metástase, aqueles que têm uma doença mais agressiva, e os subtipos não melanoma, que basicamente a gente tem dois, não precisa saber o nome, que é o carcinoma espinocelular e o basocelular. Então, os não melanomas, eles estão muito ligados, todos eles têm ligado à exposição solar, mas os não melanomas principalmente nas áreas expostas ao sol, então rosto e etc. E que o fator de proteção é muito importante. A parte hereditária, ela não que a pessoa, uma família que tenha outra pessoa vá ter, mas tem um impacto sim, principalmente algumas famílias de pele mais clara. Acredita-se hoje, principalmente nesses melanomas, que tem algum componente imune desses sistemas, então a gente acredita que tem assim algum componente, mas não tem uma síndrome, a síndrome que tal pessoa, uma família inteira, uma pessoa teve câncer de pele e todo mundo da família vai ter câncer de pele, isso não. Doutor, e quando é que eu sei que uma pinta é uma pinta ou uma pinta pode ser o começo de câncer de pele? É muito importante, é uma coisa que a gente muito pouco fala, é de ir no dermatologista, né? Assim como a mulher, a partir dos 40, tem que fazer mamografia, assim como todo mundo, a partir dos 50, tem que fazer colonoscopia, a gente deveria ir anualmente no dermatologista para fazer uma avaliação de como está a sua pele. A gente tem uma regra simples ali para avaliação, mas que é difícil para as pessoas entenderem, mas para você entender, então, que é o ABCDE. O A é uma pinta assimétrica. Se você dividir ela, fizer uma cruz em volta daquela pinta, ela tem que ter os 4 pontos mais ou menos simétricos em si. Se você vê que tem uma parte mais espichada para um lado, alguma coisa você precisa ficar de olho. Se ela tem se as bordas dela, o B, se as bordas dela são regulares ou se é uma borda toda com irregular, uma florzinha, você já tem que ficar de olho. Se ela tem alteração na cor, então se ela tem mais de uma cor mais escura, mais enegrecida, também é um sinal de alerta. E se ela está evoluindo, se ela está, o tamanho também, se é uma lesão maior, mais de 1 centímetro. Dói? Geralmente não dói. Ou se ela está em crescimento também. Então você tinha uma pinta lá, essa pinta aqui já tenho faz tempo. Depois de uns 6 meses você olha, nossa, a pinta cresceu. Então essa é uma pinta que você precisa olhar, você precisa ir no dermatologista para avaliar. Doutor, daí eu percebo uma alteração. Uhum. Tem muita gente que fala também que uma coisa que faz mal é aquela câmara de negócio de sol, como é que chama? De bronzeamento artificial. Ela causa também. Por que essa câmara causa problema? Se a gente tem que tomar sol por causa da vitamina E, D ou E?
O mundo está ficando difícil hoje, né? Deu, doutora? Então, daí eu preciso do sol para vitamina D. Se eu não tenho tempo, qual é o problema de eu ficar 15 minutos naquela câmara? Eu preciso entender isso. Alguém tem que me convencer que isso, porque eu acho aquele negócio ótimo, doutor. Faz mal mesmo? Ou o que faz mal é o excesso, assim como o excesso de sol também faz mal? Não, é o excesso, assim, essa câmera, ela causa, a exposição prolongada, ela causa câncer. Né, ela causa câncer, porque é a mesma radiação, né? Então isso está provado que ela causa. Ela não é isenta de ter o problema. Mas a gente está num mundo difícil hoje, né? Porque tem que tomar sol para vitamina D. Não tem tempo não pode de tomar sol por câncer de pele. Então como é que faz? Mas tem sim. Eu acho que tudo em excesso é ruim. Você tem que tomar sol, né? A gente precisa de sol, a gente precisa de sol para viver. Mas se proteger, uma quantidade adequada, um acompanhamento com o dermatologista. Não precisa ser o sol do meio-dia, né, Não precisa ser o sol do meio-dia, entendeu? Esse tipo de coisa. Isso já vai fazendo com que exista uma possibilidade de prevenção maior. Exatamente. Acho que atenção, fazer o diagnóstico precoce. Então, você está, sei lá, você tem uma pinta, fazer um diagnóstico precoce, a chance de você curar chega a quase ser 100% se você pegar no começo. Isso então, que eu ia te perguntar, se tem cura. Isso faz muita diferença. E, doutor, o tratamento como é? Também é quimioterapia, radioterapia, todas essas coisas quando tem um problema? Então, os tipos não melanoma, geralmente são tumores que eles não dão metástase. O principal tratamento é a ressecção cirúrgica. Então, você vai lá, resseca com uma margem de segurança, não só a pinta, mas com a lesão, mas uma margem de segurança. E, geralmente, esse é o tratamento, está tratado. O subtipo melanoma ele é um pouquinho mais complicado. Também o principal tratamento, quando a doença é localizada, ela não tem metástase, também é a ressecção cirúrgica. Mas muitas vezes eles gostam muito de ir para, que o pessoal chama popularmente de íngua, que são os linfonodos. Então você precisa fazer essa avaliação, então precisa ser um cirurgião habilitado, geralmente é um cirurgião oncológico que faz esse tipo de ressecção. Mas respondendo a respeito da quimioterapia, quando a doença é mais avançada e a gente tem essa doença que voltou, há muito pouco tempo atrás, era uma coisa que frustrava muito a gente, oncologista, porque a gente não tinha o que dar para esses pacientes. Com o advento da imunoterapia, os pacientes que têm uma doença que às vezes não são curáveis, uma doença metastática melanoma, hoje estão tendo, tem alguns pacientes que a gente tem controle e a gente não sabe se esses pacientes estão curados ou não, de tão bom o controle que chegou até hoje. Então, a gente está vivendo uma pequena revolução, ou uma grande revolução, no tratamento do melanoma e dos cânceres de pele. Mas é claro que a prevenção, por isso o doutor está aqui hoje, que a prevenção é muito mais importante porque você evita todo esse tratamento. Então, só para recapitular o que o doutor João falou para a gente hoje, a criança, não importa a idade, desde recém-nascido, aliás, recém-nascido você não deve nem levar para a praia. Exatamente. Né, mas se você é daqueles que gosta, que quer lá, que é criança, então você vai bem cedinho, vai bem no final da tarde. E mesmo que você vá às 7 da manhã, você já coloca o protetor. Você está na rua, às vezes você faz assim com a mão, né, doutor? Quando você está na praia que está nublado, você faz assim e vê a sombra do sol da mesma forma. Tem gente que fala assim, sol mormaço já queima. E é verdade. É verdade, tem o reflexo da praia, né, da areia. Então, por isso, você começa a se proteger. Você percebe alguma coisa diferente? Consulte o dermatologista. Se você não perceber nada de diferente, consulte o dermatologista também, para que você faça esse trabalho de prevenção, como é feito também o trabalho de prevenção em todos os tipos de cânceres. É por isso que nós estamos falando hoje do Dezembro Laranja, para que você realmente entenda da necessidade de você se prevenir. Porque quando você faz esse trabalho de prevenção, claro, você tem muito menos transtornos e a possibilidade ainda maior de viver, de aproveitar melhor. Não é para você ficar só dentro de casa e não tomar sol nunca, mas é para usar todo tipo de proteção. E, claro, se você tem casos na família, é importante também que você fique mais atento a todos esses pequenos sinais que o doutor falou. Porque um dos problemas maiores de identificação de câncer é o fato de não doer. Porque quando dói, a gente corre para o médico, né, doutor? Exatamente. Mas como não sente dor nenhuma, você fala, não deve ser nada. Então tem que tomar cuidado. Da outra vez o doutor explicou para a gente que a prevenção, a pessoa que é mais encanada tem menor possibilidade de ter câncer, porque ela fica no médico o tempo inteiro e sempre se descobre alguma coisa, descobre logo, que é o mais importante nesse caso. Vou deixar o Instagram do doutor João para você acompanhar melhor o trabalho dele. João Glasberg, está aí na tela para você, doutor João Glasberg. Doutor, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Bom Natal para você e bom Ano Novo. Muito obrigado.